Salve, meus queridos e amados irmãos, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma tarde de domingo, né? Abençoado, estamos aqui hoje, preparando para ir para o culto da família. Será às 19 horas na igreja Assembleia de Deus Unidos em Cristo no Brasil. Avenida da Paz, quadra 57, lado 25. Que Deus nos conduza em segurança até a casa dele. Estou feliz com o irmão. Caiu muitas visualizações hoje, meu filho, para 969. Fazia muitos anos que não, muito tempo, né, que não baixava de 1000. Baixou ela, hoje subindo devagarzinho, subindo. Chegou em 1000, chegou a 6000 e agora está baixando de novo. Creio que é tempo de férias, não sei, é frio. Mas a palavra do Senhor diz, assim, Jesus fala, que a gente deve orar para que não venha no sábado nem no inverno. Deus ia conhecer a nossa fraqueza, né? E eu oro, Senhor, nem nas férias, nem no dia de feriado. Porque muitos vão pegar para você desapercebidos. Muitos mesmo. E nós, os cristãos mesmo, estou falando só das pessoas que não têm compromisso. Estou falando no meio do povo da igreja. Mês de férias é muito constante. A gente vê as igrejas vazias. É tempo de frio, chuva, também as igrejas vazias. Vocês imaginam, meu, no tempo de Jesus, os apóstolos, como é que fazia nesse tempo, hein? Não tinha carro. Talvez o agasalho não seria como o de hoje, né? Eu não sei. Mas fica aí a questão, né? Mas Deus tem nos abençoado, nos agasalha, nos dá alimento. Deu sabedoria ao homem para criar os veículos, construção de veículos. Tanta coisa Deus nos deu, né? E fora, sem contar isso, que muitos vão à igreja, recebem oração, são libertos, são curados e não voltam mais à casa do Senhor aquele tempo onde ele recebeu a bênção. Nem para testificar. Nós temos visto isso dentro das igrejas. A pessoa recebe a bênção e some. E esquece que tem que dar testemunha para a glória de Deus. Não é para a glória do não. Aí quando eu vejo ali a igreja, assim, quantas pessoas foram libertas, quantas pessoas testificaram que receberam bênção. Eu vejo a igreja hoje, aquelas pessoas nenhum se encontra mais no meio de nós. Ninguém sabe nem se está em alguma igreja. Alguns nem respondem nosso telefone, nossa mensagem mais. E eu fico pensando ali a cura dos 10 leprosos, né? Jesus curou 10, mas só um voltou glorificando a Deus. E a palavra do Senhor ainda nos fala, esse é samaritano. Esse era ímpio, ainda não era do povo de Deus. E o povo de Deus, irmão, não estão glorificando a Deus nem pelas bênçãos que recebe. É a nossa realidade no dia a dia. É o que passa hoje nessa terra. Igreja, muitos irmãos orando para que Deus salve essa nação, cure essa nação. E o nosso compromisso com Deus, meu irmão. Estou falando de nós cristãos também. Que esse que recebe bênção e não volta, muitos são cristãos. Estou falando de nós mesmos, que é do nosso testemunho. Faz a campanha de Pedro. Ainda o povo está acomodado. Antigamente fazia uma campanha de 7 dias. Todos os cultos daquela campanha do povo estavam ali. Adorando o Senhor, apresentando sua campanha. Hoje estão indo no primeiro dia. Talvez só vai no último. Mas quer a benção. Ninguém quer o dono da benção, quer a benção. Todos querem cantar o hino da vitória, mas não querem lutar pela sua vitória. Temos visto isso nos dias de hoje na igreja.
Igreja do século XXI, no ano 2023. Eu lembro o culto de quarta-feira, quantas pessoas receberam bênçãos. Quarta-feira a igreja está vazia. Não falo da igreja que eu congrego, todas as igrejas. Que eu creio que toda igreja do Senhor na face da terra, todos receberam bênçãos, mas os cultos estão vazios. Nós vimos denominações aí, não quero falar a placa de igreja que eu não vou citar, igreja lotada todo dia. Mas um dia eu falei para minha esposa e para meu filho, essa igreja está cheia porque o povo está procurando revelação. Ele não quer abençoador, ele quer revelação. Principalmente dia que tem revelação, nessa igreja que usa desse dom, ela se enche. Culto de oração, tipo de oração acabou, não tem ninguém. Tem a líder, talvez o pastor, e talvez alguns irmãos, gato pingado. Acabou. Culto do jovem, cadê os jovens da nossa nação? Cadê os filhos de Deus que são cristãos? Estão passando férias, né? Vão passar férias, sabe aonde? E não se incomoda que ele faz parte da liderança do jovem. E fica a igreja 2 cultos de jovens sem culto, porque não tem criança, não tem jovem. Cadê os pais dessa nação? Nós hoje vamos falar dos atos do ministério que Paulo abriu, das perseguições. Hoje nem as perseguições que o servo do Senhor teve, nós passamos por ela. Vai virar luta, irmão, viu? Virar luta, porque a palavra do Senhor nos afirma. Vamos orar, irmão. Senhor Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia, obrigado pela semana que se inicia, Pai. E agradeço, Senhor, Pai, pela semana que terminou, Pai. Pai, perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por obra, pensamento e ignorância. Tudo que eu pequei, que eu pensei, que eu falei, que eu toquei, que desagradou o Senhor, perdoa-me, Pai. Pai, fala conosco hoje, Pai, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, Pai. Que não sei o que eu quero ouvir, nem o que eu quero falar, mas o que é tua palavra, o teu Espírito tem a palavra através desse teu servo, que se encontra aqui, Pai. Seja para edificação, seja para consolo, seja para exaltação. Faça-se tudo conforme a vontade do Senhor. Amém. No capítulo 3, 16 de Atos dos Apóstolos, ele começa 2 versículos no capítulo 15. O título é assim, do versículo 1 ao 8, Paulo empreende sua segunda viagem missionária na companhia de Silas e Timóteo. Aqui Deus preparou pessoas para estar fazendo a viagem missionária com Paulo. E agora ele encontra 2 irmãos, Silas e Timóteo, e vamos fazer a obra missionária. O que nós temos e não queremos fazer. Ninguém quer evangelizar, ninguém quer visitar, ninguém quer nada. O povo de Deus vai ser cobrado naquele grande dia. Eu vou ser cobrado. Chegou a Derbe e a Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas de pai grego, do qual dava bom testemunho aos irmãos que estavam em Listra e Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, tomando-o, circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando ia passando pela cidade, lhes entregavam para ser observado os decretos que haviam todos estabelecidos pelos apóstolos e anciãos de Jerusalém.
de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia crescia em número. Nós vemos aqui Paulo para levar Timóteo, que não era hebreu, não era judeu, mas era grego. Paulo teve que passar por tudo, pelos anciãos, pelos líderes, mostrando que ele tinha sido circuncidado. Porque a mãe dele era crente, mas o pai dele não era. Então aqui, para confirmar, para não haver divisão na igreja, Deus leva Timóteo para ser apresentado nas igrejas, mostrar que ele foi circuncidado, que ele estava preparado para fazer a obra do Senhor. Hoje a nossa preparação, irmão, é o batismo do Espírito Santo, é oração, é nós nos preparando. Assim como como o Timóteo, ele se permitiu circuncidar. Se ele não quisesse, não tinha problema, porque o pai dele não era judeu. Mas a fé do homem, o homem quando tem um chamado por Deus, ele faz tudo para alcançar a vontade de Deus na vida dele. E nós vemos aqui que Timóteo, ele se pôs à disposição do Evangelho, mesmo não sendo da nação escolhida por Deus, o povo de Israel. Mas ele, se preparou para fazer a obra missionária. Ele não se importou com levante, não se importou com humilhação, não com nada. Mas ele foi atrás do abençoador, ele não foi atrás de bênção, foi atrás do abençoador. Porque se ele soubesse que ele estivesse aos pés do abençoador, as bênçãos viriam. Assim somos nós, irmão. Se nós queremos bênção, temos que estar constantemente aos pés do abençoador, clamando por misericórdia, por socorro. É Ele que nos dá, Ele que nos... Nós não devemos adorar o Senhor só por causa das bênçãos. É pela necessidade que nós temos da salvação da nossa alma, que é pela fé e crer no nome dEle que nós somos salvos. Não é de qualquer maneira, irmão, que nós somos salvos. Não é só correndo atrás de bênçãos, de prosperidade, de portas abertas. É correndo atrás de nos purificar dos nossos erros. É correndo atrás para alcançar o abençoador, não a bênção. Porque a bênção está com ele. Você correndo atrás do abençoador, as bênçãos correm atrás de você. E elas te alcançam, porque elas são dadas por Deus. Vamos fazer a obra missionária. Aqui fala de Silas também. Silas que todo tempo andou com Paulo, teve um tempo em que ele se afastou. É assim a igreja do Senhor. Às vezes por algum mal entendido, os irmãos se separam. Nós vemos hoje na igreja. Nós vemos aqui também que acontecia nas nossas igrejas anteriores. De disseção entre Paulo e Silas. Se eu não me engano, foi Barnabé um deles, irmão. Deixou Paulo. Mas Paulo não ficou sozinho porque Deus estava com ele. Deus preparou obreiros para andar com ele. Do versículo 9, irmão. Traga aqui os braços, tá uma bênção, viu? Do versículo 9 ao 40, fala da visão de Troas. Em Troas, uma cidade, né, onde Paulo teve uma visão para que passasse na Macedônia e pregar em Filipe. Fala também da cura de Lídia, fala da pitonisa, a mulher adivinha, fala do carcereiro que foi salvo, porque creu no Senhor. A palavra do Senhor é muito boa da gente ler, é edificante, onde mostra muitas histórias do nosso antepassado, muitos salvos, muitos milagres, né? Aí muita gente fala hoje, questiona, e os milagres, Deus fazia tanto milagre, está na Bíblia, cadê os milagres de hoje? Acontece milagre. Tem 2 anos que eu congrego na igreja Unidos em Cristo, Assembleia de Deus Unidos em Cristo, perdão.
Eu já vi pessoas sendo curadas. Já vi demônios sendo expulsos. Já vi pessoas sendo libertas. Os milagres acontecem. Agora a nossa fé é pouca. Nós não queremos afastar das imundícias desse mundo. Não tem pessoas que não estão preparadas para uma igreja de libertação. A maioria das igrejas se prepara só para oba-oba, para brincadeira de diversão, para entrar no mundo e mudar a igreja, mudar o curso da igreja, querendo tirar da presença de Deus. E muitos líderes não estão se incomodando com isso. A igreja tem que lutar para a libertação das almas, para a cura, para ter vida. É o que Paulo nos ensina, é o que a Bíblia nos ensina. É o que o Senhor Jesus, quando esteve na terra, nos ensinou. Ele não ia atrás de grandes, ia atrás de pequenos. Mas o grande que ele alcançava era bem-vindo. São bem-vindos os grandes. Mas, irmão, a gente deve estar atento que tem pessoas, grandes e pequenas, que vão na igreja só buscar a bênção, vira as costas para Deus, como eu falei no início. Recebe a bênção e nunca mais precisa nem para testificar o milagre que Deus fez na vida dele. Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um varão da Macedônia e pregou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procurando partir para a Macedônia, concluiu que o Senhor nos chamava para anunciar o Evangelho. A Macedônia aqui estava um povo impuro, um povo cansado de tanto pecado, né? Estavam precisando de libertação. Aí o Senhor dá uma visão a Paulo, do homem clamando, pedindo a ele que socorresse aquela cidade, que ajudasse ela a sair da escravidão desse mundo. Impulsionado pelo Espírito, Paulo foi, passou na Macedônia. Fala da cidade que ele pregou, onde ele foi perseguido, onde ele foi açoitado, onde ele foi... Seguiu todas as perseguições, estava preparado para ele, mas Deus deu força a ele em todo momento. Fala de Lídia. A Lídia é uma mulher, ela é vendedora de púrpura, ela fazia roupas, vestes, enfeites, para vender, para ajudar os pobres. Quando ela viu Paulo falando do amor de Jesus, de tudo que Jesus fez, fazia pelo mundo, está fazendo ainda, Deus tocou no coração dela, ela perguntou a Paulo, se ele achasse que ela era digna, que eles entrassem na casa dela e ensinassem, e pousassem ali. Ela chamando, convidando o Espírito Santo, que estava com Paulo para pousar na casa dela, para libertar o lar dela, para ela se converter. Às vezes a gente não entende o propósito. Às vezes a gente fala uma coisa, mas por que eu fiz isso? É porque você foi tocado pelo Espírito Santo. Porque Deus quer nos libertar, quer nos salvar. Deus quer nos curar das coisas desse mundo. Logo no versículo a seguir fala da pitonisa. No livro de Atos fala que quando Paulo e Timóteo e Silas iam ali para a oração, era a terceira hora, se não me engano, aparecia uma mulher, a pitonisa, ou seja, adivinhadora, que falava: esse que vos prega a palavra da salvação é filho do Deus, do servo, Deus Altíssimo. E ela falava isso todos os dias. Um dia Paulo, com a autoridade do Senhor, cansado daquela importunação, ele olhou para trás e falou para ela, não para ela, falou para o espírito imundo, espírito adivinho, em nome de Jesus Nazaré, sai dela. E ela foi liberta. E essa adivinha, com essas adivinhações dela, ela dava lucro para os seus senhores, ela era escrava, tanto do diabo como era escrava do homem. Como ela dava lucro para os homens, eles deviam dar dinheiro para ela continuar adivinhando. E o demônio gosta de dinheiro. O demônio gosta de ser exaltado. Mas quando
Paulo usou da autoridade de Jesus e mandou que aquele espírito imundo saísse dela, e ela foi liberta. Aí eles viram que ela não estava adivinhando nada, não estava dando mais lucro. O que vão fazer? O que o diabo faz agora, irmão, com o crente? Ele lança ele na prisão, ele persegue. Agora aqueles homens que tinham lucro com as adivinhações da mulher, ele vai até os líderes da cidade, né, os governantes, e vai e começa a acusar Paulo, que ele não fez, né? Ele só tirou o diabo no meio deles, mas ele estava aqui, preferiu o diabo do que Deus. Aí ele acusa a Paulo, olha, esses homens que estão aqui, eles estão trazendo palavras que não são retas aqui, porque nós somos romanos. Até aí, os romanos mandavam em tudo. Paulo foi preso, foi chicoteado, Paulo e Silas ficou na cadeia, ou seja, num tronco, pés e mãos e pescoço amarrado, preso. Foram chicoteados, estava todo machucado ali. Aí o diabo alega e derrotei os 2 servos do Senhor. Talvez nessa hora o inferno estava festejando, porque aqueles homens não podiam mais falar do amor de Deus nas ruas, estava preso, estava encarcerado. Agora talvez o diabo estava arquitetando um jeito de tirar a vida dele. Naquela prisão daquele jeito, aí ia faltar água, ia faltar alimento e ele ia se morrer, se definhando. Aí Paulo, pela misericórdia de Deus, e Silas, reclamava, para estar doendo, estou machucado. Mas, ao invés de murmurar, ao invés de reclamar com o Senhor, o que ele faz? Paulo ora e Silas canta. E pelo louvor, pela oração daqueles homens, Deus manda um terremoto, está no livro de Atos, irmão, capítulo 16. E abala o alicerce da prisão, todas as portas se abrem, tudo se acaba. O projeto de Deus aí, irmão, era libertar o servo dele para levar a palavra. Mas ele tinha um projeto ainda maravilhoso, que era salvar o carcereiro e a família dele. Quando o carcereiro viu os presos, porta tudo aberta, a primeira coisa que ele pensou, ao projeto do diabo, se matar quem morre, o homicida, ele já está condenado. Ele vai estar direto no inferno quando ele se mata. O projeto do diabo. Ele ia fazer tudo a perder e ainda ia levar uma vida para estar no Hades junto com ele, esperando o julgamento. O diabo ia estar julgado, mas o carcereiro ia ser julgado ainda. Paulo, quando vê aquilo, ele pula e fala para o carcereiro: calma, não te faça mal nenhum, porque todos nós estamos aqui, ninguém fugiu. Ele pegou a lanterna e viu que todos estavam ali. Ele viu que ali era o Senhor, que foi o Senhor na vida de Paulo e daqueles presos. Ele, conhecendo o Senhor, o poderio do Senhor, ele perguntou a Paulo: Senhor, o que é que eu faço para ser salvo? O Jesus de Paulo falou o que nós falamos hoje em todas as igrejas. Creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Ele creu, foi batizado. Ele é a família dele. Os projetos do diabo é um e o de Deus é outro. Os projetos de Deus são maiores. O diabo foi vencido. O carcereiro, que estava já condenado ao inferno, ele foi salvo pela palavra do Senhor. Foi salvo por Jesus. O inferno não tem poder sobre a nossa vida. O demônio não tem poder sobre a nossa vida. Todo o poder está na mão de Deus. E eu falo para os irmãos hoje, você que ainda não fez a confissão de fé, você que ainda não, perante o homem, não confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, está na hora, porque Jesus está voltando. Jesus fala: aquele que me confessar perante o homem, eu confessarei perante o Pai. E aquele que se envergonhar de mim, da minha palavra, naquele grande dia também envergonharei.
Irmãos, confessar o Senhor perante o homem é quando termina ali na sua igreja, eu não sei qual denominação você é, eu já frequentei a igreja católica, não tenho, nunca vi, mas na igreja, pouco tempo, eu fui poucos missa também, praticamente eu não ia à igreja. Quando eu me converti, eu aprendi que confessar o Senhor perante o homem é quando o pastor faz o apelo. Quem quer aceitar Jesus como seu único e Salvador? Você levanta a mão, vai à frente. Seu nome é escrito no nome do livro da vida. O diabo não tem poder mais sobre você. A gente passa luta, tribulação, mas a vitória é nossa. Então é necessário, irmão, você ir na frente da igreja que você congrega e levantar a mão que você visita e confessar o Senhor como seu Salvador, para naquele grande dia confessar perante o Pai e não te envergonhar. Porque a palavra do Senhor fala, aquele que se envergonhar de mim, das minhas palavras, naquele grande dia também envergonharei perante o Pai. A palavra é justa e verdadeira. Aqui nós vemos, Paulo teve uma viagem missionária abençoada por Deus. Ele salvou uma mulher das garras do diabo, uma adivinha, e ele salvou o carcereiro da morte. E trouxe a família dele, ele e a família dele, para a presença do Pai. Nosso Deus é maravilhoso. O povo de Deus é perseguido, mas não derrotado. Aqui nós passamos lutas, tribulações, mas temos certeza que a vitória é certa. A vitória já foi determinada por Deus, na minha e na tua vida. Irmãos, a profecia que está para se cumprir, em breve ela se cumprirá. E Jesus está voltando. Ele virá buscar a sua igreja. O povo estiver preparado. Essa profecia vai se cumprir. E mais uma coisa, Jesus te ama e eu também te amo. Eu quero que todos nós nos encontraremos naquele grande dia na ceia do Senhor, lá na Santa Jerusalém de Deus. E eu quero ver cada um dos irmãos ao lado de Jesus por 1000 anos, lutando contra Satanás, reinando sobre a terra. É o chamado dele na minha e na tua vida. Que Deus abençoe. Uma semana abençoada. E vamos orar, irmão. E eu peço, irmão, que continue orando para o irmão Jorge, para que Deus me dê entendimento da palavra dele. Que Deus me dê discernimento de tudo que ele quer falar conosco. Que o Espírito Santo continue me usando. Soberano Deus, eterno Pai, graças te dou, Pai. Por mais um vídeo que eu permitiu orar, Pai. Agradeço pela família abençoada que o Senhor me deu, Pai. Por essa família em Cristo Jesus, eu falo a família, não falo da minha casa, da minha esposa, meus filhos, meus netos, meus irmãos, Pai. Eu não falo da minha parentela, eu falo dessa família abençoada que o Senhor me deu, Pai, que tem me seguido todo dia, que tem orado junto comigo, Pai. E eu coloco, Pai, na tua presença nessa hora, Pai. Nossos amigos, nossos familiares, nossos patrões. Eu coloco, Pai, nossa necessidade, Pai, tanto as espirituais como seculares, na tua presença. E peço ao Senhor, Pai, roga em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe, Pai. Afasta todo o mal do nosso caminho, Pai. Toda obra do inimigo seja lançada por terra, Pai. Toda enfermidade, todo lado dividido seja queimado, destruído, jogado por terra, Pai. Pai, que o adversário não tem poder sobre os seus filhos. Somos servos do Deus Altíssimo, Pai. Entregamos a nossa vida nas tuas mãos, Pai. E te glorificamos, te exaltamos para a glória do teu santo nome. Que haja paz entre os irmãos. Que haja paz no Brasil, que haja paz com o povo de Deus e haja união. Obrigado, Senhor, mais uma vez por mais a tua presença na nossa vida. Amém. Irmãos, me ajuda a divulgar esse canal. Fiquei triste hoje. Caiu para 969 visualizações. Mas Deus alegra meu coração que eu tenho vocês. Que tem andado junto comigo, que tem me incentivado. E desde já o meu abraço para cada um de vocês. Fica na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ajude a divulgar, compartilhar. Compartilhando, quer dizer, falando para as pessoas.
Que Deus os abençoe. Um abraço de irmão Goy. Uma semana abençoada, uma boa noite de repouso. E logo mais nós estaremos ali na igreja Assembleia de Deus Unidos em Cristo no Brasil. A paz do Senhor, um abraço.